Olá, olá! Estamos aqui mais uma vez de uma forma diferente, né? Não estamos viajando, não estamos em restaurante. E hoje vai ser um bate-papo aqui, bem descontraído, bem aberto aí com vocês, Uhum. que a gente já tá querendo fazer já há um bom tempo. E a gente vai explicar um pouquinho, né, do que vem acontecendo com o nosso canal também, o porquê desse canal do Bora Viver. E a gente, primeiramente, quer até agradecer a vocês aí que estão seguindo a gente, que estão aí sempre compartilhando, estão deixando nos comentários, mandam mensagem pra gente também no direct, com sugestões, né, que também ajuda bastante. Então, primeiramente, a gente quer agradecer a todos vocês. E se você não segue a gente ainda, é uma bela de uma oportunidade para começar a seguir. Então já curte aí, já começa a seguir a gente, que a gente vai falar um pouco de Austrália, né? O nosso canal é muito voltado à Austrália, porque a gente mora aqui. Então a gente vai falar bastante das cidades, dos lugares. Se você começar a olhar aí os nossos vídeos, tem bastante lugar que a gente já explorou aqui na Austrália e também a temporada que tá rolando, né, da Tailândia, que assim foi uma das melhores viagens que a gente fez. E a gente tá muito feliz, né? Vou dizer pra vocês que o Bora Viver nasceu de algo que a gente acabou acontecendo, né? De tanto a gente viajar e fazer coisas juntos, né? E assim, uma grande surpresa, uma grata surpresa pra gente, porque a gente nem esperava, né? Foi acontecendo, a gente foi dividindo as dicas, as pessoas vinham procurar a gente pra saber mais. Na verdade, ele. Porque todo mundo quer um lugar diferente, quer conhecer algo legal. Fala, Álvaro, dá uma dica, onde vai, o que que você faz, como você faz para conhecer esses lugares? Porque ele sempre tem um achado, ele sempre tem algum lugar escondidinho assim que você fala, meu Deus, como é que eu nunca fui nesse lugar? Sim. E aí as pessoas começavam a pedir isso, né? E aí nasceu dessa necessidade mesmo de dividir, né, com as pessoas. E aí, no começo, a gente dividia com um grupo de amigos que falava para outras, pessoas que falavam para outras. Quando a gente viu, tinha gente que a gente nem conhecia vindo pedir Sim. dica. E aí a gente falou, por que não, né? Por que não fazer esse canal? E aí a gente tá aqui muito feliz porque, né, eu vou deixar você Sim. dizer. Não, vamos falar um pouquinho mais pra frente aí. Exato, exato. Mas assim, uma grata surpresa, a gente tá muito feliz com isso. Sim, falando um pouquinho assim de como começou o canal, basicamente assim, eu sempre tive um sonho, né, de trabalhar até na TV mesmo, né? Eu sempre gostei de comunicação, então eu era bem extrovertido quando eu era mais novo, né? Cheguei até a fazer teatro também, bem pouco, mas cheguei a fazer. A Pri também, ela sempre quis Coincidentemente, fazer, né? Teatro, chegou a fazer, né? fiz Teatro. teatro comercial, fiz algumas E coisas na então TV. os dois, assim, já tinha, né? Quando a gente se conheceu, foi uma das coisas que identificou, assim, bastante. Mas eu sempre quis ter, né? Eu sempre amei esporte, né? Principalmente futebol, pra quem me conhece bem, eu amo futebol, então eu queria fazer algo relacionado ao futebol. Então, desde 2016 eu comecei a pensar, eu tinha tudo pronto ali, toda a estrutura de um canal, mas eu não tinha coragem e também eu não tinha os skills, né? Eu não sabia editar um vídeo, eu não sabia fazer nada, eu não sabia fazer um reel. E foi uma das coisas que no decorrer da minha vida aconteceu, que eu falo que é Deus sempre, né? Para quem segue a gente também, nós somos cristãos Uhum. e assim, a gente super entende o nosso processo, né? E as coisas que acontecem na nossa vida. Então, o Álvaro de antes, por exemplo, se fosse fazer um canal, ia ser um canal completamente diferente, né? Ia ser focado no futebol e tal, mas com outro propósito. E em 2020 eu acabei estourando o ligamento do meu joelho e foi ali que tudo começou a mudar na minha vida, porque eu não perdia tanto tempo com o futebol, né? A Priya tem até sorte disso, porque Graças a não chegou Deus. nesse momento de vida, né? E por isso que a gente até fala, né, que Deus uniu mais pra frente, porque antes não ia dar certo. Mas eu comecei a focar muito mais em estudo, né? Foquei mais na leitura, de me especializar em alguma coisa. Então eu já era formado em marketing e aí eu resolvi fazer cursos de edição de vídeo, de marketing digital, né? De ads também. Então assim várias coisas.
que acabou se tornando a minha profissão hoje aqui na Austrália. E esse tempo que eu gastava jogando futebol, né, fazendo outras coisas, porque meu joelho estava 100%, eu deixava de estudar. Então eu falo que o quanto foi bom, né, ter estourado o joelho, porque eu aprendi bastante, né? Hoje a minha profissão é graças ao marketing, né? Uhum. Então, tenho minha própria empresa, que aí a gente vai falar mais pra frente nessa diferença aqui, né? A Pri, ela trabalha em empresa, Tá. né? Aqui na Austrália, e eu tenho uma empresa de marketing. Então, assim, é totalmente diferente, né? Eu tenho que correr atrás de cliente, aquela coisa que todo mundo sabe, quem tem empresa ou quem trabalha, vai, com audiovisual, social media, sabe como que é, correr atrás de cliente ali, né? Tem uma carteira. E a Pri já tem essa questão de resultado, de mostrar ali para poder É, crescer dentro da empresa. E é aquela coisa de números, né? Então, se não exatamente. der resultado, ela vai acabar saindo. Mas graças a Deus, assim, é tudo, né? Pri muito esforçada. Inclusive, tem um podcast, tem os nossos, né? Já falando um pouquinho de Intercâmbio Austrália, Uhum. que a gente é muito grato a Sheila também, Uhum. por tudo que veio acontecendo. Eu faço parte lá como co-host, então tá aí para vocês seguirem lá Intercâmbio Austrália, que eles são mais aprofundados sobre intercâmbio, né, aqui na Austrália. E eles têm um podcast, né, um podcast que Uhum. falam com estudantes, né, tem estudante que acabou de chegar, estudante que já conseguiu residência, e um dos últimos episódios foi o da Pri, né, que foi 1 hora e 40, né? 1h40. uma É. hora e quarenta, a Pri falou 1 hora e meia. E assim, mas gente, é maravilhoso. Se vocês quiserem conhecer a fundo quem é a Priscila, e se Uhum. você quiser saber do meu podcast também, tá lá na Intercâmbio Austrália. E aí vocês já conseguem, né, descobrir mais sobre a minha pessoa, sobre a Pri. É. E aqui também a gente vai estar mostrando para vocês a nossa vida de Austrália, né? Alguns perrengues também, Os mas os bastidores. bastidores que vai ter um vídeo muito, muito bom de Tailândia. Então, já dando um spoiler aí pra vocês, a Pri acabou machucando o pé dela lá. E a Eu gente vi as vai cenas. falar sobre hospital, né? Quanto É. custa, como que é esse perrengue, né? Então é muito válido, né? Esse vídeo a gente quer compartilhar muito com vocês. Uhum. E voltando um pouquinho ali da parte do como eu quis, né, fazer o meu canal. Acabei participando do podcast lá com a Sheila, Uhum. que ela acabou me desbloqueando ali também, de me encorajando cada vez mais Sim. nessa parte de comunicação, Uhum. né? Que graças a Deus hoje tá resolvido, né, Sim. amor? Assim, a gente. Foi um processo, quando a Pri me conheceu, ela viu o quanto eu queria, quanto eu gostava, eu já tinha os meus skills para fazer edição de vídeo, tudo, mas eu tava ainda meio que bloqueado. Uhum. E, e aí assim, esse trabalho em conjunto, né, também com a Intercâmbio Austrália, com a própria Pri, isso veio me desbloqueando que hoje a gente está fazendo com naturalidade, porque o mais importante, o que me destravou, né, foi entender o porquê eu estava fazendo, Uhum. né, Exatamente. esse O canal. propósito. Exatamente, o propósito. Então, quando eu entendi que não importava as pessoas me zoarem ou as pessoas reclamarem do conteúdo, ou se a câmera tava tremida, a luz, enfim, sempre vai ter algum probleminha. Mas eu entendia que um vídeo poderia impactar a vida de alguém, né? Sim. Eu poderia agregar na vida de alguém. E quando eu vi que vinha algumas pessoas agradecer, né, pelo vídeo que a gente fez, que a gente mostrou alguns lugares, algumas opiniões mesmo, né, nos stories, né, quando a gente faz no dia a dia,
que a gente precisa fazer até com mais frequência, mas assim, quando a gente faz, as pessoas acabam dando a opinião. E isso me desbloqueou, e aí a gente começou a focar mesmo, né? Acho que uma coisa também que ajudou bastante a desbloquear você foi que desde o começo, quando a gente começou a se conhecer, eu acho que eu sempre vi no Álvaro um talento que às vezes eu acho que nem ele sabia que ele tinha, Não. né? E aí, quando ele fazia, às vezes ele fazia meio assim, será? Mas será que eu faço? Eu falei, faz, tem que fazer. E aí, uma das vezes eu lembro que a gente foi num parque, e aí ele foi filmar alguma coisa, e aí ele foi fazer o vídeo, né? Ele foi gravar, porque ele queria mostrar, né, para as pessoas, queria dividir, né, aquela experiência, aquela dica. E eu fiz os bastidores dele desse dia. E aí ele falou assim: Mas o que que você está fazendo? Eu falei: Ué, eu tô te filmando. Mas por que que você está fazendo isso? E eu falei assim: Porque eu acho legal, eu tô achando maravilhoso o que você está fazendo. E eu acho que naquele dia, eu acho que meio que alguma coisa também virou em você, né, amor? Ajudou, ajudou, porque eu vi que era. Ela tava querendo ajudar, né? Tava querendo. Eu Ah, tava não querendo ajudar, sei, eu tava querendo apoiar, eu sei, tava mas querendo era dizer mais pra isso. É. ele que eu admirava aquilo nele, Sim, entende? Porque assim, às vezes quando a gente vai fazer, às vezes a gente pensa assim, mas o que vão pensar, né? Qual é a o que que as pessoas vão achar daquilo, né, do conteúdo, se vai ser útil, vai ser interessante. E às vezes a gente acaba criando um bloqueio mesmo de falar assim: "Ah, exato. caramba, será que ela vai achar legal? Será que não?" Mas no final das contas, eu acho que eu vim pra somar, né, amor? É que, no caso, ela entende o porquê, né? É tudo bem alinhado. Por É. exemplo, se eu for fazer, postar uma foto na academia, ela sabe, né, o porquê eu estou postando aquela foto, né? Uhum, Às vezes para encorajar alguém, mostrar minha rotina, uhum. né? Mas tudo com respeito, né? Então, assim, é Senso, tudo bom senso, né? com bom senso, exatamente, assim como eu, assim como ela. Exato. Então, tudo tem um porquê, né? E assim, esse apoio dela acabou me ajudando. E é o que eu falei também, essa parte trabalhando junto ali com a Sheila no podcast, acabou também me destravando, né? Comecei a trabalhar mais a minha comunicação, estudar mais, ler, e isso foi ajudando no nosso canal, né? A gente começou, eu lembro quando a gente conseguiu ali os primeiros inscritos, e a gente falou, nossa, a gente tem 10 inscritos, a gente Que tava super feliz legal! ali. E aí começou os vídeos, aí a gente deu uma pausa, assim, porque a gente não tava. Na verdade, a gente não sabia onde trabalhar mais forte. Então a gente não sabia se ia mais pro Instagram, se ia mais pro YouTube. E quando a gente resolveu focar, a gente falou, vamos criar conteúdo pro YouTube, Uhum, porque são vídeos mais longos, a gente gosta, eu gosto, né, principalmente dessa parte de edição, eu gosto de drone, é um vídeo mais que a gente consegue se comunicar melhor. uhum. E aí, graças a Deus, a gente chegou aos 10 mil, né? 10.000 10 mil seguidores, a seguidores. gente tá muito, muito feliz. Muito obrigado vocês que estão seguindo a É. gente, que estão sempre compartilhando também. Mas o principal, né, o que a gente falou, não é sobre números. Lógico que a gente Uhum, tá muito feliz, a gente quer crescer, quer uhum, chegar a 1 milhão, uhum, né? A gente tem sonhos, né, para conseguir, né, através desse trabalho no YouTube, mas o principal é o propósito, né? O principal é a gente levar uma mensagem, a gente mostrar que dá para viver, né, de forma responsável aqui na Austrália ou em qualquer lugar do mundo que seja, né? Então, o que a gente falou, o quanto a gente foi transformado, né? uhum. Ninguém aqui é santo, É. e assim, é o que eu falei antes, se fosse o Álvaro de antes, ia passar completamente um outro conteúdo para vocês, né? Priscila, mesma coisa. Mas graças a Deus, nossa transformação, amadurecimento também, né? A Uhum, gente foi evoluindo e hoje a gente busca, né? Passar lugares que vocês possam aproveitar, curtir assim com responsabilidade, né? Parques, praia, restaurante,
né? Com a E família, com a família, esperança, né? nós não temos filhos, É, mas mesmo assim a gente tem amigos que que têm tem. filhos e a gente ama ir Uhum, nesses lugares, parques. Inclusive a gente tá para criar alguns vídeos dos parques aqui, né, que fica em Gold Coast. uhum. E então o nosso objetivo aqui é levar, né, lugares para vocês curtirem com família, né? Opções, porque assim, é muito fácil a gente ir geralmente nos lugares que a gente conhece, né? Então, assim, Sim, é difícil às vezes a gente encontrar algum lugar que é aquele achadinho, aquela coisa assim, nossa, que lugar legal, que lugar bacana. E às vezes a correria do dia a dia também nem permite a gente fazer isso, né? E o exato. Álvaro, ele gosta, sempre gostou muito disso. Eu sempre gostei também de passear, de lugares diferentes. Então a gente tá sempre tentando explorar. Então, assim, a gente acaba dando para as pessoas aquele lugar novo, aquela novidade, né? As pessoas quando querem, sei lá, "Ai, a gente vai fazer um aniversário, onde a gente faz? A gente quer fazer um churrasco, onde a gente faz?" É pra gente que muitas vezes as pessoas vêm procurar, né? Vêm perguntar. Sim, porque principalmente, né? A gente mora aqui em Brisbane, já moramos em Sydney, Pri morou em Canberra Também. também. Então, a gente, lógico que faz as coisas de turista, né? Os óbvios, Uhum. mas a gente gosta também de explorar e achar uns lugares que muita gente não vai. E é por isso que as pessoas me mandavam mensagem, falavam, Álvaro, me fala algum lugar aí em Brisbane, sem ser a Storybride, sem ser South Bank. E aí eu indicava, né, os lugares, aí eu já passava, ó, vai nesse lugar, mas aí depois você vai num restaurante tal, do que você gosta de comer, então Uhum. a gente não tem esse problema que a gente gosta de comer, né, Tudo. todo tipo de culinária que vocês possam imaginar. Então a gente fica até às vezes meio. Será que a gente foca mais em comida aqui? Será que a gente É. foca mais em lazer? Inclusive, Mas. comenta aqui embaixo o que vocês querem ver da gente, né? Exato. É mais lugar, é mais comida, Bora. é experiência completa? O que vocês gostariam de ver? Pede aqui que a gente também pode fazer É algum que daí já conteúdo. vai dar até uma direção, a gente vai É, entender o nosso público, né? O que é. vocês gostam mais. A gente tem várias ideias, né? Ideias também de entrevistar pessoas, Uhum, passar o dia, né? É o que eu falei pra vocês. A gente ama comunicação, uhum, né? Eu já tô ali com a Sheila fazendo o podcast também dela, que é maravilhoso. E a Pri é excelente também, em comunicação, como vocês podem ver. E aí a gente quer também, né, passar o dia com algumas pessoas, é, mostrar histórias que a gente fala, essa história tinha que ser contada, né? A gente fala, as pessoas precisam conhecer essas pessoas e elas acabam não indo, né, em podcast, acabam não fazendo vídeo nas redes sociais, mas é porque não faz, não é porque tem vergonha, exato. porque tem Ou não outro teve foco. oportunidade, não Mas tem a esse gente foco, né? fala, meu, vamos passar o dia, porque daí a gente aproveita, já passa o dia, vai mostrando lugares pra vocês. É. E tem tanta história boa, né? Assim, Tem tanta história que vale a pena além do nossa, Instagram, muito, muito. Tem muita coisa. A né? sua já foi maravilhosa, né? Que eu falei pra vocês, assistam lá que vocês vão ver. Foi maravilhoso. Tem o meu também que eu participei. A dele Mas assim, também, tem gente. cada história que é muito, muito bom. Uhum. Mas é isso. Esse vídeo aqui foi um pouquinho diferente, né? Um pouquinho Um bate-papo mais aqui na sala de casa, bate-papo. A gente descontraído. tá aqui em casa. A gente falou, vamos agradecer. É. A gente ia fazer um vídeo meio que produção, tal, aquela coisa. Mas a gente falou, não, vamos fazer um papo mais aberto, um agradecimento, né, geral. Sim, E principalmente, né, a gente é muito grato a Deus pela transformação, né, nas nossas vidas, sim, pelas com pessoas que certeza. vêm colocando ao nosso redor, né? Então, é uma das coisas que a gente fala também, as pessoas têm medo de se posicionar, né? Lógico, você se posiciona e sempre com respeito, né? Uhum. Mas é o que a gente fala. Muita gente deixa de falar, eu não vou falar que eu sou cristão, porque senão eu vou perder seguidor. Não vou falar porque senão as pessoas vão criticar. E pelo contrário, né? Eu acho que independente, né, da religião que você independente do que seja,
mas você precisa assim, né, se posicionar, mostrar sem não ter medo de hate nenhum, né? Uhum. Então a gente falou, sim, vamos nos posicionar, vamos falar, não tem problema nenhum de falar a Exato, nossa religião. exato. E quem quer seguir, ótimo, será sempre bem-vindo e a gente vai querer ajudar ao máximo também, com informações, com trocas de ideia. Uhum. E quem não quiser, tá tudo bem também, A porque a gente gente respeita. sabe Exato. que tem muito criador de conteúdo por aí, muito canal, não dá para seguir todo mundo seguir uma pessoa só, É, né? Então por isso que a gente fala que Deus usa vários tipos de pessoas, né? sim. Mas a gente é muito grato e grato a vocês também por ficar aqui com a gente, por fazer parte desses 10.000, Por interagir, por interagir. né? É, E tem é isso. E enriquecido você muito. também, se você não segue a gente lá no Instagram, começa a seguir lá, o arroba tá aqui, dá aquela força lá pra gente. A gente vai começar a fazer mais conteúdo por lá também, que vai Sim, ser um mais simples ali em questão de stories, sim, né? Aqui a gente faz um vídeo um pouquinho mais produzido, né? De mostrando rotina, né? Estilo vlog. sim. Mas no Instagram a gente vai fazer alguns vídeos e quem sabe, porque agora a gente desbloqueou lá, tem mais de 1.000 seguidores, agora a gente consegue fazer live. Então, Sim. quem sabe em breve a gente faz alguma coisa por lá, E aí tá fala bom? pra gente também que assunto que você quer que a gente aborde lá, o que que você gostaria que a gente fizesse, Exato. né? Se você participaria da live ou não, né? Dá essa dica, dá A gente quer fazer o nosso esses estilo de insights pra gente. live, live na rua, né, amor? Quer ir num café, quer ir caminhando aqui, fazendo live com É. vocês e um negócio mais que vocês vão caminhando junto com a É gente, aquele né? bate-papo. É igual a gente tá Exato. fazendo aqui agora. É como se a gente estivesse com vocês sentado na sala de casa Álvaro, eu batendo compro um papo. café ali, eu É, vou ali, a gente compra o exato. café. Mas vai ser bem dessa forma. Tá bom? Obrigado mais uma vez por tudo, pelos likes, por tudo que vocês vêm fazendo. A gente não esperava chegar tão rápido, É. né? Esses 10.000, mas como eu falei, não é sobre números, né? É É sobre sobre propósito. propósito. É isso aí. Exatamente. Fiquem com Deus, Deus abençoe muito a vida de vocês. Vem nessa caminhada com a gente, bora viver e curtir muito. Bora Beijo. viver, gente! Tchau, Beijo, tchau. tchau. Amor, e a gente não falou de uma coisa muito importante. Nossa, tá até difícil sair aqui, tô meio travado. Aqui, gente, ó. Só pra finalizar, que a gente esqueceu. A Pri comprou esses dois mascotinhos aqui nessa última viagem. Que esse aqui é o Oli. Ozzy. Ozzy, Oli é uma empresa, né? Aí É. já fazendo propaganda. Mas aqui é o Ozzy de australiano, né? Um koalinha que a gente ama, o koala aqui. E essa aqui é a Cacau, que é a nossa Para capivarinha representar o brasileira. Brasil. Então, Austrália e Brasil, nossos mascotinhos aqui. E é isso. Quem sabe uns de verdade aparecem, hein? Já Já, já. pensou? Ai, Beijo pra gente, eles vocês. não são lindos. Beijo. Tchau.